Se alguma vez puxou uma cenoura da horta e em vez de sair direita e bonita veio uma coisa torta com duas ou três pernas, cheia de raízes finas e difícil de descascar, então este vídeo é para si. E não, o problema quase nunca está no pacote das sementes. Muita gente culpa a variedade, a lua, o tempo ou até a sorte. Mas na maior parte das vezes a cenoura fica torta por duas razões muito simples. O sol não lhe deixou crescer à vontade ou a sementeira foi feita numa altura pouco favorável. A cenoura é uma cultura humilde, mas muito exigente numa coisa. Precisa de caminho livre para crescer para baixo. Imagina aquele momento perfeito. Vai à horta, agarra na rama verde, puxa com cuidado e sai uma cenoura comprida, lisa, firme, de cor viva, daquelas que parecem tiradas de uma banca bonita de mercado. Sem bifurcações, sem fendas, sem aqueles braços estranhos que ninguém sabe bem como descascar. É isso que todos queremos. Mas a realidade, muitas vezes, é outra. Em vez de uma cenoura direita, sai da terra uma raiz deformada, com várias pontas, torcida, rachada, cheia de pelinhos e marcas. E nessa altura vem logo a pergunta: onde é que eu errei? Hoje vou explicar-lhe de forma simples e prática o que faz a cenoura ficar torta e o que pode fazer para ter raízes mais direitas, mais compridas e mais bonitas, adaptando tudo à nossa realidade aqui em Portugal. A primeira coisa que precisa de entender é esta: a cenoura não gosta de obstáculos. No início, a raiz da cenoura é muito fina e delicada, parece quase um fio. Mas esse fio tem uma missão muito clara: crescer para baixo à procura de água e formar uma raiz direita. Só que, se no caminho encontra um torrão duro, uma pedra pequena, um pedaço de estrume mal curtido, uma raiz velha ou uma camada de terra compactada, a ponta da raiz desvia-se. E quando a ponta se desvia, muitas vezes divide-se. É aí que aparecem aquelas cenouras com duas pernas, três pernas ou com uma espécie de barba cheia de raízes secundárias. Por isso, a regra mais importante é esta: para ter cenouras direitas, precisa de terra solta, leve e profunda. Mais importante do que adubar muito é preparar bem o solo. Eu sei que muita gente pensa assim: quero cenouras grandes, então vou dar-lhes muito alimento. E depois enche o canteiro de estrume fresco, aduba em excesso, composto mal curtido e espera um milagre. Mas a cenoura não responde bem a esse tipo de tratamento. A cenoura não quer uma cama pesada e rica demais. A cenoura quer liberdade. Quer uma terra onde a raiz consiga entrar sem esforço, como uma faca a passar por manteiga macia. Se tem um solo argiloso, daqueles que no inverno fica colado às botas e no verão parece cimento, não espere cenouras perfeitas sem melhorar a estrutura da terra. Nesse caso, vale a pena misturar areia lavada de rio, composto bem maduro e matéria orgânica já completamente decomposta? Atenção, composto maduro não é estrume fresco. Estrume fresco e cenoura não combinam. Esta é uma regra para guardar. Se aplicar estrume fresco antes da sementeira, aumenta muito a probabilidade de ter cenouras ramificadas, peludas e tortas. O estrume fresco pode queimar a ponta da raiz e estimular crescimentos laterais. O resultado é uma cenoura feia, difícil de aproveitar e com pior conservação. Se quiser enriquecer a terra com estrume, faça-o na cultura anterior, meses antes. Por exemplo, ponha estrume bem curtido antes de plantar couves, alfaces ou batatas e depois use esse canteiro para cenouras na rotação seguinte. Para a cenoura, o ideal é uma terra já fértil, mas equilibrada, leve e bem trabalhada. Quando prepara um canteiro para cenouras, goste de cavar fundo. Não basta passar o ancinho por cima e fingir que está pronto. Para cenouras compridas, a terra deve estar solta pelo menos até 25 ou 30 centímetros. Se quiser raízes mesmo longas, trabalhe ainda mais fundo. Retire pedras, pedaços de raízes antigas, paus e torrões duros. Desfaça bem a terra com a enxada ou com a forquilha. No fim, o canteiro deve ficar fofo, mas não completamente oco. A superfície deve estar fina, regular e sem grandes irregularidades. Há uma expressão antiga que faz todo o sentido: quanto mais limpa e solta estiver a terra, mais direita cresce a cenoura. E isto não é superstição, é pura lógica. Se a raiz não encontra obstáculos, cresce para baixo. Se encontra obstáculos, desvia-se. Depois vem outro detalhe que muita gente ignora: a profundidade da sementeira. A semente da cenoura é pequena e frágil. Se ficar demasiado funda, pode não ter força para nascer. Se ficar demasiado à superfície, seca rapidamente, sobretudo em zonas mais quentes e ventosas. Em Portugal, dependendo da época e do tipo de solo, a profundidade ideal costuma andar entre 1,5 cm e 2 centímetros. Em solos muito leves e arenosos, pode ir um pouco mais fundo. Em solos pesados, convém não exagerar. Há um truque simples que ajuda muito. Antes de semear, faça um rego baixo e pressione ligeiramente o fundo com uma tábua fina, o cabo da enxada ou outro objeto direito. Assim cria uma base mais uniforme.
As sementes ficam todas a uma profundidade parecida, nascem de forma mais regular e competem menos umas com as outras. Depois cubra com terra fina, sem torrões, e regue com cuidado, sem encharcar nem arrastar as sementes. Agora vamos falar de uma parte essencial para Portugal, a altura da sementeira. No texto original falava-se muito de semear em junho, mas aqui temos de adaptar ao nosso clima. Em muitas zonas de Portugal, sobretudo no interior, no Alentejo e no Algarve, junho já pode ser demasiado quente e seco para uma boa instalação da cenoura. A semente pode demorar a nascer, a terra seca depressa e a planta entra em stress logo no início. E uma cenoura que começa a vida em stress raramente fica perfeita. Por isso, em Portugal, as melhores épocas dependem muito da região. No litoral norte e centro, onde o clima é mais ameno e há mais umidade, é possível semear cenouras em várias alturas do ano, evitando apenas os períodos de frio mais intenso e os picos de calor. A primavera pode funcionar bem e o fim do verão também é uma excelente opção. No interior, onde há grandes diferenças entre o frio e o calor, convém evitar tanto a terra gelada como o calor forte. Muitas vezes, as melhores sementeiras são no fim do inverno e início da primavera, ou então no fim do verão, quando as temperaturas começam a descer. No Alentejo e no Algarve, eu teria ainda mais cuidado com as sementeiras de verão. Aí, a cenoura costuma agradecer mais as sementeiras de outono, inverno ameno e início da primavera. O calor forte de julho e agosto pode ser duro demais, principalmente se não houver rega regular e alguma proteção do solo. De forma simples, a cenoura gosta de tempo fresco, mas não gosta de solo gelado. Gosta de umidade, mas não gosta de encharcamento. Gosta de sol, mas sofre com calor extremo. Por isso, em muitas hortas portuguesas, uma excelente estratégia é fazer uma sementeira principal no fim do verão ou no início do outono. Setembro e outubro podem ser meses muito bons, sobretudo quando as primeiras chuvas ajudam a terra e as temperaturas ficam mais suaves. Outra boa opção é semear no fim do inverno ou início da primavera, quando o sol já começa a aquecer, mas antes de chegar o calor forte. O que deve evitar? Semear em terra fria, pesada e encharcada. E também semear em terra demasiado quente e seca. Nos dois casos, a cenoura sofre. Quando a terra está fria e compactada, a germinação é lenta, irregular e a raiz pode desenvolver-se mal. Quando a terra está muito quente e seca, a semente pode falhar e as plantas que nascem podem ficar fracas, curtas e deformadas. O segredo é escolher um momento em que o solo esteja úmido, solto e com temperatura agradável. Não olhe apenas para o calendário, olhe para a terra. Pegue num pouco de sol com a mão. Se estiver frio, colado e pesado, espere. Se estiver seco como pó, regue antes e prepare melhor o canteiro. Se estiver fresco, solto e a desfazer-se facilmente entre os dedos, está no ponto. Agora falemos da rega. Aqui há outro erro muito comum. Muita gente rega todos os dias só um bocadinho, apenas para molhar a superfície. Parece cuidado, mas para a cenoura pode ser um problema. A cenoura precisa de procurar água em profundidade. Se a água está sempre só nos primeiros centímetros, a raiz não tem grande incentivo para crescer para baixo. Pode ficar mais curta, mais grossa e menos regular. O ideal é regar com menos frequência, mas de forma mais profunda. A água deve entrar no solo e umedecer a zona onde a raiz está a crescer. Depois, deixa-se a superfície secar ligeiramente antes da próxima rega. Mas atenção, não deixe a terra secar completamente durante muito tempo. Se a cenoura passa sede e depois recebe uma rega muito forte de repente, pode rachar. Aquelas fendas fundas aparecem muitas vezes por causa de irregularidade na água. Cenoura gosta de constância, nem seca extrema, nem encharcamento. Em Portugal, isto é especialmente importante porque temos verões secos e, em algumas zonas, ventos que secam a superfície muito depressa. Uma camada fina de cobertura vegetal, como palha bem limpa ou folhas secas trituradas, pode ajudar a manter a umidade e a temperatura do solo mais estáveis. Mas use uma camada leve, para não dificultar a germinação. Depois de as plantas estarem nascidas e com algum tamanho, essa cobertura pode ser muito útil. Agora, chegamos a um ponto que custa a muita gente: o desbaste. A cenoura não gosta de crescer apertada. Se semeia sementes a mais e depois deixa tudo junto, as raízes começam a competir. Uma empurra a outra, tocam-se, desviam-se e acabam tortas ou pequenas. Parece que vai colher mais, mas muitas vezes colhe pior. O ideal é deixar espaço suficiente para cada cenoura formar a sua raiz. Quando as plantas tiverem as primeiras folhas verdadeiras, façam um primeiro desbaste, deixando algum espaço entre elas. Mais tarde, quando já estiverem um pouco maiores, volte a desbastar e deixe uma distância final de cerca de 5 a 7 cm, dependendo da variedade. Se for uma cenoura mais pequena ou redonda,
pode deixar um pouco menos. Se for uma cenoura comprida, dê-lhe mais espaço. E faça isto com cuidado. Puxe as plantas a retirar devagar, de preferência com a terra ligeiramente úmida, para não abalar as raízes das que ficam. Há uma frase que eu gosto muito: é melhor semear com calma do que passar semanas a corrigir o excesso. Se quiser poupar trabalho, pode usar fitas de sementes, já se compram prontas, mas também há quem faça em casa com papel fino e uma cola simples de farinha e água. A vantagem é que as sementes ficam logo espaçadas e o desbaste torna-se muito mais fácil. Outra opção é misturar as sementes de cenoura com areia seca antes de semear. Como as sementes são muito pequenas, a areia ajuda a espalhar melhor. Agora, se tem uma terra pesada ou um terreno onde a água fica acumulada, considere fazer canteiros elevados. Em muitas hortas portuguesas, especialmente onde o solo é argiloso, o canteiro elevado muda tudo. A terra drena melhor, aquece mais depressa e fica mais fácil de trabalhar. Para a cenoura, isso é uma grande vantagem. A raiz cresce com menos resistência e sofre menos com excesso de água. Mas não faça um canteiro alto cheio de terra pobre e seca. O objetivo é ter profundidade, leveza e umidade equilibrada. Vamos também falar das pragas, especialmente da mosca da cenoura. A mosca da cenoura pode estragar muito trabalho. As larvas atacam a raiz, fazem galerias e deixam marcas escuras. A cenoura fica feia, perde qualidade e pode deformar-se. Uma das formas mais simples de reduzir o problema é a consociação com cebola, alho francês ou alho. O cheiro destas plantas ajuda a confundir a mosca da cenoura. E ao mesmo tempo, a cenoura também pode ajudar a afastar algumas pragas da cebola. Não é magia, é uma estratégia antiga que continua a fazer sentido. Também ajuda a não mexer demasiado na rama, porque o cheiro libertado quando se desbasta ou arranca cenouras pode atrair a praga. Por isso, se fizer desbaste, faça-o ao fim do dia e retire logo os restos da horta. Em zonas onde a mosca é um problema sério, uma rede fina de proteção pode ser a solução mais segura, principalmente nas primeiras fases de crescimento. Agora vamos desmontar alguns mitos. Primeiro mito: se semear pela lua certa, a cenoura sai direita. Eu respeito muito as tradições da horta e sei que muita gente segue o calendário lunar, mas na prática a lua não retira pedras do solo, não desfaz torrões e não corrige regas irregulares. O que acontece muitas vezes é outra coisa. Quem segue um calendário costuma ser mais disciplinado. Prepara a terra, escolhe melhor o dia, observa mais e trabalha com mais atenção. E essa disciplina, sim, faz diferença. Segundo mito: se peneirar a terra, a cenoura fica perfeita. Aqui eu digo, faz sentido, não é obrigatório para toda a gente, porque dá trabalho, mas funciona. Se retirar pedras, pedaços duros e torrões, está a eliminar obstáculos. E quando não há obstáculos, a cenoura tem mais hipóteses de crescer direita. Se quer mesmo cenouras bonitas, pelo menos no rego de sementeira, vale a pena usar terra bem fina. Terceiro mito: cenoura semeada cedo é sempre torta e cenoura semeada tarde é sempre perfeita. Não é bem assim, depende do clima, da região e do estado do solo. Em Portugal, uma sementeira cedo demais, com terra fria e encharcada, pode correr mal. Mas uma sementeira tarde demais, em calor forte e seca, também pode correr mal. O melhor momento não é simplesmente cedo ou tarde, é quando a terra está nas condições certas. Para terminar, deixo-lhe o resumo prático. Quer cenouras direitas? Prepare a terra em profundidade. Retire pedras, raízes velhas e torrões duros. Não use estrume fresco. Se precisar de melhorar o solo, use composto bem curtido e com moderação. Semeie em terra fina, úmida e solta, a uma profundidade equilibrada. Escolha a época certa para a sua região. Em Portugal, muitas vezes o fim do inverno, a primavera suave, o fim do verão e o outono são melhores do que os extremos de frio ou calor. Regue de forma regular, profunda e sem grandes choques. Desbasta tempo e deixe espaço para cada planta. Proteja a cultura da mosca da cenoura usando consociações, limpeza e, se necessário, rede fina. No fundo, a cenoura ensina-nos uma coisa simples: o que acontece debaixo da terra decide o que vamos colher cá em cima. Se a raiz encontra obstáculos, desvia-se. Se passa sede e depois recebe água em excesso, racha. Se cresce apertada, deforma-se. Mas se tiver solo leve, umidade certa, espaço e uma boa época de sementeira, a cenoura responde com raízes bonitas, lisas e saborosas. E quando chegar o dia da colheita, vai puxar a rama com cuidado, ver aquela cenoura comprida sair da terra e perceber que não foi sorte, foi preparação, foi atenção, foi boa horta. Que este ano as suas cenouras cresçam mais direitas, mais doces e mais bonitas do que nunca.